Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Cidade de Nova York. Uma cidade de contrastes, onde a riqueza brilha nas vitrines da Quinta Avenida enquanto a pobreza dorme nas escadas do metrô. Aqui prédios se erguem como catedrais de vidro e aço desafiando o céu, enquanto táxis amarelos zumbem incansavelmente, como um enxame de vespas impacientes. A cidade nunca dorme, mas julga rápido. E aqui, as aparências são tudo. Naquela manhã, um vento de outono varreu a Madison Avenue, fazendo as folhas douradas dançarem aos pés dos transeuntes apressados. Alyssa Carter, uma mulher negra de 22 anos, parou por alguns segundos em frente à imponente fachada do primeiro Banco Unido. As portas de vidro polido refletiam sua imagem como um espelho, dando-lhe uma versão de si mesma que ela não tinha certeza se reconhecia. Ela respirou fundo. Era o dia em que tudo mudou. No dia em que virou a página sobre precariedade, empregos mal pagos, contas atrasadas, noites sem dormir estudando no Bronx com o som de sirenes ao fundo. Em sua mão, apertada quase a ponto de amassar o papel, ela segurava um cheque de $1.200.000, assinado por um notário da empresa Hawthorne & Green. Este cheque foi a última palavra de um homem que ela nunca tinha visto, William Easton, seu pai biológico. Alyssa crescerá sem ele, sem sequer uma foto. Sua mãe, Mônica, sempre se recusará a contar a história completa. Ele sabia. Mas ele foi embora. E agora, anos depois, esse mesmo homem estava deixando para ela parte de seu império. Este cheque não era apenas uma quantia. Era uma prova silenciosa, uma confissão tardia, um pedaço de dignidade restaurada. Ela empurrou as portas do banco. Lá dentro, tudo brilhava. Pisos de mármore branco, colunas esculpidas, plantas impecavelmente aparadas e um silêncio abafado, pontuado apenas pelo clique de teclados e saltos. Ali tudo era luxo, precisão e julgamento silencioso. Alyssa caminhou lentamente até o balcão, sentindo os olhares deslizarem sobre ela. Ela não estava vestida como as outras clientes. Nenhuma bolsa de grife, nenhum terno de grife. Apenas um jeans preto limpo, uma jaqueta bege levemente desgastada, do Converse branco e seu cabelo cacheado bem preso num rabo de cavalo. Ela não estava tentando impressionar. Só queria ser ouvida. Atrás do balcão estava Trevor Simons, 38 anos, branco, camisa perfeitamente ajustada, gola engomada e olhar educado, mas distante. Um homem que já formava uma opinião sobre as pessoas muito antes de elas falarem. Ele olhou para cima, esboçou um sorriso profissional, mas suas sobrancelhas franziram levemente. Uma tensão sutil passou. Isso uma lacuna silenciosa entre o que ele viu e o que ele esperava ver. Olá, disse Alyssa, com a voz suave, mas clara. Olá, ele respondeu num tom cordial e mecânico. Ela colocou a conta no balcão, quase com cuidado, como se ela pudesse quebrar. Estou aqui para depositar este cheque. Trevor pegou o documento com um gesto lento, quase teatral, como se estivesse manuseando uma moeda suspeita. Ele franziu a testa levemente enquanto examinava o cheque. Seus olhos se arregalaram ao ver o valor. $1.200.000. Ele olhou para Alyssa, encarando-a novamente, desta vez com uma dúvida palpável. Seu tom tornou-se mais ríspido, mais incisivo. Você tem certeza de que esse cheque é seu? Sua voz não era apenas uma pergunta. Era uma acusação disfarçada, envolto em uma fachada de profissionalismo. Alyssa sentiu uma onda fria subir pela espinha, mas respondeu calmamente. Sim, foi-me dado pela empresa Hawthorne & Green. Hawthorne & Green, Trevor repetiu com um meio sorriso, como se o nome soasse muito prestigioso vindo de uma cliente como ela. Eles cuidaram da propriedade, ela acrescentou calmamente. Trevor assentiu lentamente e continuou, num tom que pretendia ser neutro, mas que exalava condescendência. Você entende que devemos verificar esse tipo de quantia, especialmente em... Ele fez uma pausa. Seu olhar a percorreu da cabeça aos pés. A palavra não dita pairou no ar como um insulto mal disfarçado. Especialmente em... Este tipo de situação, ele concluiu com um meio sorriso e um encolher de ombros, como se tivesse acabado de dizer algo perfeitamente racional. Alyssa não se moveu. Ela olhou diretamente nos olhos dele. Que tipo de situação? Ela perguntou com a voz calma mas ríspida, contendo um vulcão de indignação. Ele a encarou por um segundo, depois desviou o olhar. Sem responder, inclinou-se sob o balcão e apertou discretamente um botão vermelho. Poucos segundos depois, dois homens uniformizados de segurança se aproximaram pesadamente. Altos, largos, com olhar severo. Um deles colocou a mão no cinto, onde pendia o rádio. Trevor falou novamente com um tom de desculpas irônico.
Por razões de segurança, teremos que pedir que você espere nesta sala. Ele apontou para uma sala de vidro ao lado, estreita, sem janelas. Parecia uma sala de interrogatório. Hora de verificar a autenticidade do cheque. Veja bem, o procedimento. Procedimento. Uma palavra útil para esconder o arbitrário, para fazer as pessoas acreditarem que a humilhação tinha uma justificativa. No banco, o murmúrio dos clientes havia cessado. Um silêncio espesso, quase culpado, havia se instalado. Uma mulher mais velha, bem vestida, deu um pequeno passo para trás e agarrou a bolsa, olhando para Alyssa como se ela representasse uma ameaça. Um homem de terno bufou alto, como se estivesse irritado por ter que dividir o mesmo espaço que ela. Alyssa sentiu suas bochechas queimarem, não por vergonha, mas por aquela raiva que aprendemos a conter quando crescemos em um mundo que nos julga, antes mesmo de você falar. Mas ela não cedeu. Ela não levantou a voz. Ela não tremeu. Sua mãe lhe ensinou uma lição essencial. Mantenha-se de pé, mesmo quando estiver esmagado. Porque aqueles que o esmagam nunca sabem quem você realmente é. Alyssa respirou fundo. Então, calmamente, ela pegou o telefone. Seus dedos mal tremeram. Ela olhou para a tela por alguns segundos. O número estava lá. Ela nunca o havia discado antes. Ela o guardara por muito tempo como uma relíquia, um último elo com um mundo ao qual não pertencia, até hoje. Ela pressionou. Um toque. 2. Então uma voz profunda e calma. Olá? Bom dia. Estou no banco. Eles se recusam a processar o cheque. Uma breve pausa. Acho que está na hora de você vir. Ela desligou, olhou para Trevor e depois para os dois seguranças. Deu-lhes um sorriso breve, quase desarmante. Vou esperar aqui. Não vou me mexer. O olhar de Trevor ficou nublado. Ele ainda não sabia, mas a tempestade que ele acabará de desencadear alcançaria muito além das paredes climatizadas deste banco. 20 minutos depois, o silêncio se instalou no First United Bank como uma névoa fria. Alyssa continuava sentada, ereta e digna, na sala envidraçada. Os clientes continuavam suas transações, mas seus olhares continuavam se voltando para ela. Curioso. Desconfiado ou indiferente. Trevor olhava nervosamente para a entrada a cada 2 minutos, digitando nervosamente no teclado sem realmente digitar. Então, as portas de vidro se abriram de repente. Uma corrente de ar invadiu o salão de mármore, farfalhando as folhas das plantas e silenciando as conversas. Um homem entrou. Alto. Elegante. 50 e poucos anos. Cabelo grisalho cuidadosamente estilizado, óculos finos, terno de lã cinza perfeitamente ajustado, sapatos de couro italiano brilhantes. Ele avançou com um passo firme e rápido, como se ele fosse o dono do lugar, e de certa forma, ele estava se impondo como se pudesse. O chão ecoava a cada passo que ele dava. Uma aura fria e límpida de poder o envolveu. Os clientes se afastaram instintivamente. Os caixas ergueram os olhos. Um murmúrio percorreu os funcionários. Um único nome foi sussurrado. É Walter Altorne. Ele não precisava ser anunciado. Sua mera presença foi um aviso. Walter parou no centro da sala. Seu olhar percorreu o ambiente até pousar em Alyssa, ainda sentada, ainda ereta. Seus olhares se encontraram. Nenhuma palavra. Apenas um aceno imperceptível. Um reconhecimento silencioso. Então ele girou nos calcanhares e ficou em frente ao balcão. Sua voz cortou o ar, gélida e cortante. Quem aqui? Humilhou meu cliente. Um tremor percorreu a sala. Trevor Blame. Seu rosto ficou sem sangue. Ele tentou sorrir hesitante. Eu acho que houve um mal-entendido. Antes que ele pudesse acrescentar outra palavra, o gerente do banco chegou correndo, gravata torta, sem fôlego. Senhor Altorne, que surpresa! Não sabíamos que você... Walter virou-se lentamente para ele, com uma calma mais formidável que a raiva. Você não precisa saber que estou chegando quando se trata de justiça. Ele gesticulou para Alyssa. A jovem aqui é a única herdeira legal de William Easton. Este cheque é autêntico, emitido por meu próprio escritório. Ela não tem nada a provar a ninguém aqui. Um murmúrio de espanto percorreu os clientes. Vários rostos congelaram. Alguns olharam para baixo, envergonhados. Walter voltou-se novamente para a equipe. E mesmo assim você a tratou como uma ladra. Interrogada. Colocada sob vigilância. Exposta aos olhares de toda a sala como se tivesse feito algo errado. Ele deu um passo em direção ao diretor, seu olhar queimando com uma raiva fria e controlada. Espero que você esteja pronto para explique isso para a mídia, aos seus acionistas, e ao conselho administrativo deste banco. O diretor congelou. Ele ficou pálido. Literalmente. Senhorita Carter, eu peço desculpas em nome de toda a instituição.
Esse comportamento é completamente inaceitável. Vamos consertar tudo. Walter Altorne não disse nada. Apenas o encarou, depois virou a cabeça para Trevor, que pigarreava nervosamente em busca de palavras. Escute, eu segui o procedimento, bem, não é nada pessoal, entende? Walter levantou a mão para interrompê-lo. Há erros, Sr. Simons, que não pode ser reparado com palavras. Ele deixou um silêncio pairar, só que com consequências. Trevor olhou para baixo. Ele sabia. Walter virou-se uma última vez para Alyssa. Aproximou-se e, num gesto tão terno quanto discreto, colocou a mão no ombro dele. Você nunca mais terá que provar seu valor para ninguém, ele disse simplesmente. Pela primeira vez, Alyssa sentiu um nó para desatar no peito. Lágrimas brotaram em seus olhos, mas ela as conteve. Ela apenas assentiu. Ela não estava mais sozinha. E a cidade inteira sabia disso agora. Na manhã seguinte, os servidores de mídia social estavam superaquecendo. Um vídeo de 2 minutos e 47 segundos tinha acabado de se tornar viral. Discretamente filmado por uma testemunha com seu telefone, mostrou um jovem negra, parado calmamente, sob o olhar frio de um bancário e cercado por 2 seguranças. Então, a entrada teatral de um homem de terno, Walter Altorne. Seu tom, sua postura, suas palavras ásperas. Estava tudo lá. O vídeo foi intitulado. Ele achou que ela estava bem, até o pai dela chegar. A hashtag Alyssa Carter inundaram os feeds de notícias em poucas horas. No X, TikTok, Instagram e até no LinkedIn, a sequência repercutiu. Comentários chegaram aos milhares. É sempre a mesma história, mas desta vez ela tinha alguém para defendê-la. A calma de Alyssa diante da humilhação é uma lição de força. Walter Altorne é uma lenda viva. Isso é poder a serviço da justiça. A grande mídia divulgou a história. Programas de debate, crônicas sociais, artigos de opinião analisados preconceito racial no setor bancário, a arrogância das instituições e, acima de tudo, identidade de Alyssa. O que o mundo ainda não sabia era a história que estava escondida atrás do cheque. Por trás deste nome, Alyssa Carter. Documentos vazaram. Jornalistas investigaram. E a verdade emergiu camada por camada como uma carta póstuma à sociedade. William Easton, um CEO branco de um império da construção, um homem de família e o rosto das altas finanças de Nova York, liderou por mais de 2 décadas uma vida emocional dupla. No final dos anos 90, ao visitar um canteiro de obras de um hospital, ele conheceu Lena Carter, uma enfermeira negra do Harlem, uma mulher direta e animada, apaixonada por saúde comunitária. O relacionamento deles, profundo, mas secreto, durou 3 anos. Dessa união nasceu Alyssa. Mas William nunca teve coragem de reconhecer essa garota publicamente. O peso do seu mundo, dos seus interesses, dos seus acionistas, tinha sido mais forte que a sua voz. Em seu testamento encontrado pela empresa Altorne & Green, ele escreveu: "A minha filha Alyssa, a quem amei em silêncio, mas a quem não dei lugar. Este é o único gesto que ainda posso fazer. Você é a minha maior verdade. Peço seu perdão." Walter, quanto a ele, sabia de tudo. Ele jurou ao seu velho amigo, em seus últimos dias, que cuidaria de Alyssa. E ele manteve sua palavra, discretamente, até chegar a hora de deixar a luz brilhar. Algumas semanas depois, em uma cerimônia sóbria, mas significativa, Alyssa foi nomeada presidente executivo da Fundação Easton, renomeado Fundação Easton Carter. A missão era clara: combater a discriminação racial sistêmica em ambientes financeiros, educacionais e corporativos. Seu primeiro discurso, proferido em um auditório da Universidade de Colômbia, foi transmitido ao vivo. Ela vestia um terno simples, o cabelo preso para trás e seu olhar era tão determinado quanto comovido. No final, um aluno lhe fez uma pergunta: "O que você lembra daquele dia no banco?" Após um breve silêncio, Alyssa respondeu: "Não foi o cheque que me deu valor, foi a verdade sobre as minhas raízes. Por muito tempo, acreditei que minha história fosse um segredo vergonhoso. Mas a vergonha não estava do meu lado. Hoje sei quem sou, e ninguém tem o direito de julgar o que não entende." A sala se levantou e aplaudiu por um longo tempo. E num canto desta sala, discreto mas orgulhoso, Walter Altorne, braços cruzados, olhou para aquela jovem que agora usava 2 mundos em seus ombros, e sua própria história como bandeira.